Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Sinceramente, tem coisas que a gente não consegue compreender tão fácil. Por qual motivo Jesus foi crucificado? A gente sempre escuta aquelas respostas históricas e teológicas. Foi para cumprir a antiga lei, ou para que as profecias fossem reveladas. Sim, tudo isso é pura verdade, mas no fundo existe algo a mais, algo que transborda compaixão, que mexe com a gente de um jeito muito pessoal e até inquietante. E o que seria isso? A razão é que o coração de Jesus também foi quebrado. Ele foi partido do mesmo jeitinho que o coração de tantas pessoas que, num momento de profundo desespero, olharam para um céu escuro e clamaram a mesma oração. Por quê? Será que foi porque o próprio coração de Cristo já estava esmagado pelo sofrimento? Consigo perfeitamente imaginá-lo se inclinando na direção daqueles que estão sofrendo. Dá para ver Jesus escutando, com os olhos cheios de lágrimas e usando a sua mão transpassada para recolher cada gota de lágrima que cai. Como ele mesmo já provou da solidão mais profunda, ele consegue entender a nossa dor. Imagine Cristo inclinando-se para tocar o seu coração ferido, para curar você. Quais áreas da sua vida necessitam desse toque hoje? Porque Deus tanto amou o mundo, deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele olhou à volta do monte e conseguiu antecipar a imagem. 3 pessoas suspensas em 3 cruzes, de braços estendidos e cabeças pendidas, a gemer com o vento frio. Os soldados acomodaram-se no chão, bem ali, perto dos 3. Algumas mulheres enlutadas juntavam-se no sopé da colina, com as lágrimas a escorrer-lhes pelos rostos. Todo o céu estava preparado para a batalha. A própria natureza colocou-se de pé para ajudar e a eternidade inteira ficou à disposição. Mas, incrivelmente, não houve qualquer ordem por parte do Criador. Assim deve acontecer, sentenciou ele, retirando-se logo a seguir. Um anjo ainda tentou argumentar. Não seria tão doído se... E o Criador interrompeu-o de forma muito suave. Mas isto não seria amor. A cruz é um grande símbolo de amor, de coragem e de esperança. Pensa em outras coisas que a cruz também simboliza para ti. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Está feito. Pare um pouquinho e tente imaginar a cena. Deixe que essas palavras realmente encontrem espaço no seu coração. Pense no som do gemido vindo da cruz, debaixo de um céu completamente nublado. Os 2 homens crucificados ao lado também gemem de dor, mas aquelas vozes do povo que antes zombavam, agora estão em absoluto silêncio. Talvez houvesse o som de trovões ou até choros dramáticos ao fundo. Ou quem sabe houvesse apenas uma profunda quietude. É nesse cenário que Jesus respira fundo, ajeita os pés machucados pelos pregos romanos e diz, está feito. Mas afinal, o que exatamente havia sido concluído ali? A verdade é que aquela jornada intensa para resgatar o ser humano estava finalmente cumprida. A mensagem divina para o homem estava pronta. Todo o esforço empenhado por Jesus enquanto vivia aqui na Terra, sentindo na pele o que é ser humano, tinha sido consumado. O aguilhão da morte fora retirado de vez, estava terminado. Cristo venceu a morte na cruz. De que maneira isso serve como motivação para você? Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará os que morreram crendo nele. 1 Tessalonicenses 4,14. Para todo seguidor de Jesus, a grande esperança se resume a isto. A ressurreição de Cristo é a garantia absoluta e o começo da nossa própria ressurreição. Mas afinal, por que devemos colocar toda a nossa fé nessa esperança? Será que a ressurreição é mesmo real? O túmulo vazio é um fato histórico? Acredite, isso não é só uma curiosidade interessante. É a grande pergunta que define tudo. O apóstolo Paulo resumiu muito bem a gravidade da situação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15:17. Se Jesus realmente voltou dos mortos, aqueles que o seguem também vão ressuscitar exatamente como ele. Agora, se isso não for verdade, então todos os seus discípulos simplesmente perderam a cabeça. Essa certeza da ressurreição é a base de tudo, a verdadeira pedra angular sobre a qual toda a fé cristã está construída. A ressurreição de Jesus é uma prova e uma prévia da nossa. O que isso significa para você tanto hoje quanto na eternidade? Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus 28:1.
Não foi a expectativa de receber algo em troca que fez Maria Madalena e a outra Maria subirem aquela colina em direção ao túmulo. Foi simplesmente a obrigação, um dever feito com o coração puro. Elas não estavam esperando nenhum tipo de recompensa. Afinal, o que Cristo poderia lhes dar exatamente naquele momento? O que um homem que havia morrido teria a oferecer? Aquelas duas mulheres não foram até lá para buscar nada. Elas foram exclusivamente para se doar e ofertar. Foi só isso. Sinceramente, não existe uma inspiração mais nobre do que essa. É o ato de servir motivado apenas pela vontade de servir. E esse é o grande convite que é feito a todos nós que desejamos ser verdadeiros discípulos. Mesmo achando que o Salvador continuava morto, aquelas mulheres não deixaram de servi-lo. Você acha que conseguiria reagir como elas? Por que você acha isso?